Este é o MiG-25. Voava a Mach 2.8 como velocidade máxima operacional, mas seus motores eram tão poderosos que podiam chegar a Mach 3.2, ou seja, 3.600 km/h. A essa velocidade você poderia cruzar toda a União Soviética em apenas 2 horas. Foi projetado para interceptar os bombardeiros supersônicos americanos da Guerra Fria, que alcançavam velocidades similares. Sim, era possível ejetar na velocidade máxima operacional, mas como isso é possível? Se uma pessoa saísse do seu avião a essa velocidade, não teria que morrer instantaneamente? Hoje veremos como era possível ejetar a tal velocidade, veremos as consequências de ejetar a essa velocidade. E por que não? Também conheceremos um pouco mais da história dos interceptores mais rápidos da história. Então fique confortável e seja bem-vindo ao Guns Club. Na Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos estavam em uma constante guerra de engenharia, para assim sempre estar na vanguarda tecnológica em relação ao outro. Isso tornou a segunda metade do século XX a época de maior progresso aeronáutico da história. Ambas as nações tinham armas capazes de aniquilar a outra com facilidade. O problema era como transportar essas armas até o inimigo e como anular essas formas de transporte para se defender. No final dos anos 50, os americanos procurariam fazer bombardeiros que superassem as defesas aéreas e os interceptadores soviéticos. A solução dos engenheiros foi diretamente fazer bombardeiros mais rápidos, tão rápidos que teriam que quebrar várias vezes a velocidade do som. Quando começou os anos 60, já podiam superar Mach 2 e cada vez faziam modelos mais e mais rápidos, tanto que os mísseis e interceptadores tinham problemas para alcançá-los. Da mesma forma, o governo soviético apresentaria um pedido formal a Mikoyan Gurevich para o design de um interceptor capaz de chegar a Mach 2.8, que tivesse um teto de voo de 2.500 metros, e também deveria contar com a tecnologia de ponta, radares, computadores de voo e mísseis do momento. E claro, o mais importante, deveria ser possível fabricar em massa, sendo muito barato para produzir e reparar. O principal obstáculo era a falta de motores confiáveis na União Soviética capazes de voar em tal velocidade. Iniciar um motor assim do zero levaria anos, então os engenheiros se concentrariam no Tu-121, um míssil de cruzeiro intercontinental experimental que tinha o que eles estavam procurando. Um motor que ultrapassava Mach 3, usava o motor KR-15, que podia facilmente ultrapassar Mach 3, mas tinha uma vida útil de apenas 15 horas. Isso era bom para um míssil de cruzeiro, mas ruim para um avião. Tiveram que passar um ano inteiro modificando o motor para prolongar sua vida útil para 500 horas de voo, apenas reduzindo um pouco o empuxo. Assim nasceu o R-15B-300. Agora que tinham o motor, podiam projetar o avião a partir deste mesmo. No início, a fuselagem era semelhante à do MiG-21, mas superdimensionada. Isso era muito útil para torná-lo muito mais fácil de produzir. Mas durante o desenvolvimento do avião, os soviéticos derrubaram um avião U-2 de reconhecimento americano, causando um choque mundial. A derrubada do U-2 não foi de todo um orgulho para a União Soviética. Foi derrubado depois de percorrer quase meio país. Os interceptadores da época o perseguiram por horas, sem poder fazer nada. Era evidente que os americanos espionavam massivamente a União Soviética, sem que os soviéticos pudessem reagir. Isso tornou o novo interceptor imperativo, então o governo soviético destinou muito mais orçamento para o projeto. Agora os engenheiros tinham muito mais dinheiro para projetar melhor a fuselagem, então a fuselagem passou de isto para isto. Da mesma forma, em 1970, o Mikoyan 25 foi introduzido para uso na Força Aérea e na produção em massa. Este foi um verdadeiro divisor de águas no design aeronáutico. Era, sem dúvida, o avião mais rápido do mundo e seria até que os americanos revelassem o Strategic Reconnaissance 71. Podia voar a uma velocidade máxima operacional de Mach 2.8 e, se necessário, a Mach 3.2. Essa velocidade impactaria significativamente a vida útil do motor, sendo permitida apenas em emergências. Os motores R-500 e 15B-300 eram enormes. Os dois motores do avião ficavam tão apertados que suas toberas se sobrepunham.
Mas graças a esses dois, o avião era tão rápido que se o vento atingisse diretamente as pás das turbinas, elas explodiriam sem mais. Por causa disso, tinha um turbulador no centro das enormes toberas de admissão, para reduzir a velocidade do ar e comprimi-lo. Este era tão rápido que, se fosse feito de uma liga de alumínio, como os aviões convencionais, derreteria no ar. Por isso, seu fuselagem foi feito em aço, o que o tornou o interceptor mais pesado do mundo, mas também muito barato de produzir. Adicionalmente, para reduzir sua temperatura, usava um refrigerante chamado Mazantra, que era basicamente álcool diluído em água, e que, se você tivesse o fígado saudável, até poderia beber como se fosse vodka, se traduzisse. Mazantra, em suas siglas, dizia Mikoyan Artyom, filho glorioso do povo armênio, que dá alegria aos seus aviadores. E com razão, porque cada MiK-25 tinha 180 litros de Mazantra. Então, se você se acidentasse na floresta, não faltaria álcool, mas era tão rápido que, se você não fosse de aço, iria derreter. Como era possível injetar em Mach 3? O segredo estava em uma combinação de traje, altura e seu avançado sistema de injeção na alça de injeção. Entre as pernas, as correias de aperto se tensionavam, amarrando o piloto à cadeira fortemente. Depois, o traje do piloto é pressurizado e a cadeira começa a se encarregar autonomamente do fornecimento de energia e de alimentar o traje com oxigênio. Depois, o foguete é iniciado, separando o para-brisa e lançando o piloto por um trilho. A cadeira faz uma parábola para trás em relação à direção do avião, para que dessa forma a velocidade em que estavam seja contrabalançada. Posteriormente, quando os foguetes ficavam sem combustível, os paraquedas já deveriam estar acionados para parar a queda e dessa forma a cadeira se estabilizava. A chave para a sobrevivência do piloto estava em seu traje BKK e também na altura em que ele ejetava. O traje BKK é um traje pressurizado para missões de grande altitude, suportando pressão e temperatura. Era similar aos trajes que os astronautas usavam para sair da órbita terrestre. Isso, junto com o foguete, cuja trajetória garante que a cadeira faça uma desaceleração lenta e progressiva, permite ao piloto suportar o forte impacto de ejetar a mais de 3.500 km/h. Os pilotos dos SR-71 podiam ejetar em segurança de forma semelhante. Seus trajes permitiam suportar velocidades de Mach 3,2 a 3,5 e em 50 segundos estar descendo a zero para a Terra. Os trajes eram essenciais, permitindo respirar e suportar as altas temperaturas devido ao atrito e às baixas temperaturas pela altitude. Mas mais do que tudo, era seguro ejetar a essa velocidade, especificamente por causa da altura em que o faziam. Quanto maior a altura, menor a pressão. Portanto, ao ejetar a 24.000 metros no Mach 3, o impacto seria como 315 km por hora ao nível do mar. Nessa altura, as condições são quase espaciais. Devido a isso, o impacto inicial ao sair do avião é bastante baixo em comparação ao que você receberia ao nível do mar. Então, ejetar a Mach 3 nessa altura é muito seguro, eu sei o que você está pensando, e se eu ejetar a Mach 3 ao nível do mar? Bem, você morreria diretamente pela rajada de vento recebida no instante em que saísse. Pare. Para ejetar nessa velocidade, você precisaria de uma cápsula de ejeção como a do XSB-70 Valkyr. De qualquer forma, o Mikoyan 2531 e o Strategic Reconnaissance 71 só podiam chegar a Mach 3 em altitudes médias e altas, em altitudes realmente baixas, onde a pressão é mais forte. A velocidade máxima desses aviões costumava ser em torno de 1.400 km por hora, ou seja, quase Mach 1. E ejetar a essa velocidade ainda é muito seguro, então, na verdade, você poderia ejetar a qualquer velocidade. A questão é, a que altura você ejetaria? Se você se interessou por este vídeo, provavelmente gostaria de saber o que é o estranho volume que os aviões soviéticos, chineses, coreanos e também europeus têm no nariz do avião. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima, Atreus.